Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje estava gravando um vídeo de Agatha Christie e eu lembrei que eu acabei O Hobbit, foi o meu segundo livro do ano e vim trazer um vídeo para vocês sobre O Hobbit de J.R.R. Tolkien. Ah, o Hobbit, então, é um livro prelúdio de O Senhor dos Anéis. Gente, já tem zilhões de vídeos do Hobbit aqui no YouTube. Mas eu vou deixar meus comentários sobre. Eu fiz algumas marcações nesse post-itinho verde. E eu vou comentar um pouco sobre o livro, sobre os meus comentários e sobre a fantástica arte de criar boas histórias. Bom, O Hobbit foi um livro escrito no período do Entre Guerras, e ele foi um livro sucesso, vamos dizer assim. Todo mundo gostou muito da história de O Hobbit. Todo mundo gostou muito dessa história. E todo mundo sempre pedia mais pro Tolkien. E o Tolkien falava que não consigo, porque ele estava naquela época escrevendo Silmarillion. Então ele estava construindo bastante mitologia e tudo mais. E aí acaba que, um pouquinho antes da Segunda Guerra começar, o Tolkien decide então escrever uma continuação. E ele escreve o primeiro capítulo de O Senhor dos Anéis, que agora eu me esqueci o nome, porque eu não lembro o nome dos capítulos. Eu lembro frases muito icônicas, mas o nome do capítulo eu não lembro. Mas, de fato, ele escreve esse primeiro capítulo do Senhor dos Anéis, que é nada mais, nada menos que uma festa muito esperada, que é o aniversário, então, do Bilbo. Bom, vamos comentar um pouco sobre O Hobbit em si. O Hobbit é um livro infantil. Ele é um livro que, em geral, é a porta de entrada para o universo do Senhor dos Anéis. No meu caso, não. Eu primeiro assisti os filmes do Senhor dos Anéis, li o Senhor dos Anéis e agora li o Hobbit. Nunca assisti os filmes do Hobbit e não pretendo fazê-lo, tá? Esse é um livro infantil em vários aspectos. O primeiro é que aqui a gente... E é uma das coisas que tanto incomoda como... não incomoda, mas assim... Ele não explica muito o porquê das coisas e como as coisas acontecem. Vocês conseguem me entender? Não sei se vocês já leram esse livro. Mas, é assim. Chega um... Ah não, o Bilbo tá em casa, né, o Hobbit, e aí aqui você tem a icônica frase: numa toca no chão morava um Hobbit, e aí ele explica o que é o Hobbit pra gente. Mas assim, começa a chegar anões nessa casa, o Hobbit, que ele já conhecia anões, né? Não dá a entender que ele já sabia o que eram anões de histórias, ou se ele já tinha visto presencialmente os anões. Ele não fica espantado, esses anões começam a chegar, eles chegam em 13. Depois disso, ele serve lanche para esses hobbits e chegam o Gandalf. É a primeira vez que ele também conhece o Gandalf. O Gandalf conhecia o pai dele. O Gandalf é aqui um grande mago cinzento que eu não vou explicar para vocês, porque vocês já conhecem isso aí, já é imaginário popular. Mas enfim, o Gandalf chega e o Gandalf gosta muito gosta muito do Bilbo Bolseiro. E ele fala que o Bilbo Bolseiro ele é fundamental para essa missão e tudo mais. Não explica direito o que é a missão, eles explicam o seguinte: o Durin é o Durin que é o príncipe? Enfim, um dos 13 anões, ele é o príncipe. E esse príncipe, ele foi tirado do seu lar, da sua montanha, porque um dragão chamado Smaug chegou e botou fogo em tudo, roubou todos os tesouros dessa família, e ele está dormindo em cima. E é isso que os dragões fazem, eles roubam tesouros para ficar deitados em cima. E é isso que a gente sabe sobre. E aí, basicamente, esses 13 anões vão recuperar esse tesouro. No entanto, 13 é um número de mau agouro. Eu li 13 a Mesa da Agatha Christie esses dias e eu li, e inclusive a gente lembra que no Enigma do Príncipe, Harry passa o Natal em Hogwarts
E aí alguém fala, nossa, estamos em 13 à mesa. E segundo a superstição, se tem 13 à mesa, ou se tem 13, o primeiro que levanta morre. E aí aqui 13 é o número de mau agouro, então eles não vão em 13. E eles, em vez de tirarem Ah não, eles colocam o Bilbo Bolseiro, que é o Hobbit. Então, enfim, não se explica muito bem quais são as motivações que levam o Bilbo a aceitar isso. Apenas que ele é uma grande viagem, ele quer se aventurar. Ele tem um lado Tuque. Mas, ao mesmo tempo, não é muito explicado nada. Você consegue entender? Assim, ele fala, eles foram desse lugar para esse outro. E você aceita que isso aconteceu. Não falta motivação. Mas tudo bem, é um livro infantil. E, ao se contar uma história, isso aqui tá tranquilo. Então, vamos lá recapitular. São 13 os anões. Tem o Oin, o Glóin, não vou citar o nome deles todos aqui. Mas basicamente eles vão até essa montanha. E antes de chegar lá, eles passam por alguns maus bocados. Então o primeiro mau bocado é que eles encontram 3 trolls. E esses trolls meio que pegam todos eles e vão fazer eles assados. Né? Porque os trolls aparentemente são muito maus. E eles comem bichinhos assados. Beleza. Vão então. E aí o Gandalf aparece. O Gandalf ele sempre salva os hobbits, quase sempre. Então o Gandalf aparece, fica escondido e ele vai remendando os trolls a ponto dos trolls não saberem o que está acontecendo e se perderem. E aí, isso aí chega de manhã. Então o Gandalf enrola ele por várias horas. Chega de manhã, esses trolls não percebem que está chegando amanhã. Pá, vem o sol, os trolls se transformam em pedra. Inclusive, são esses mesmos trolls que a gente acompanha lá no Senhor dos Anéis. A gente vê o Frodo passando por esse lugar. Então, é muito bom. Daí, eles vão passar vão pra Valfenda. O Elrond aqui... todos os personagens são bastante protótipos do que eles serão de fato construídos no Senhor dos Anéis. Vou dizer bem a verdade. Todos eles aqui são bastante mais rasos. A gente não sabe muito, a gente não entende muito. Talvez nem o Tolkien soubesse exatamente o que seriam esses personagens dele. Então a gente vai ter o Elrond na última casa hospitaleira, dizendo para eles fazerem uma boa viagem. Eles vão pelas montanhas, do mesmo jeito que eles se ferram nas minas de Moria no Senhor dos Anéis, aqui eles vão se ferrar também no topo das montanhas. Eles vão parar num lugar, nesse lugar eles vão entrar para dentro e ali, vão cair dentro da montanha, né? Melhor dizendo, e vão se perder. É nesse momento que o nosso Hobbit acha o Gollum. E ali a gente tem uma passagem muito boa das adivinhas. E aí ele meio que trapaceia. Nisso ele também encontra o anel. E aqui a gente tem então o encontro do Bilbo Bolseiro com um anel. E aqui nesse momento o anel ele serve só para fazer ele ficar invisível. E é isso. Bilbo Bolseiro fica invisível, consegue escapar do Gollum. E aí esse anel tem uma importância muito grande na narrativa toda. E veja, esse anel é o mesmo anel que aparece no Senhor dos Anéis. E o Bilbo tenta esconder ao máximo que ele tem esse anel, mas ao mesmo tempo, todos os 13 anões sabem do anel e o Gandalf, de certa maneira, também sabe desse anel, porque muita gente sabe do anel. Então, eu fico me questionando por que não descobriu antes, entendeu? É uma dúvida que eu me faço. E aí, enfim, a gente sabe que aqui ele tá com 50 anos e é com cento e muitos que a gente começa o Senhor dos Anéis. Então, questiono-me por que demorou tanto. Mas tudo bem, isso aí é coisas do enredo. Bom, o Bilbo, tendo esse anel, vai se mostrar muito corajoso, muito eficaz. E aí eles vão seguir a aventura toda até chegar na montanha. Lá na montanha
Então, o Bilbo vai roubar uma tacinha desse dragão. Esse dragão vai ficar empolvoroso, vai ir atrás deles, não vai conseguir matá-los. O dragão então vai ficar pistola com tudo e vai voar até um povoado próximo. E nesse povoado próximo a gente tem um grande herói, que é o equivalente ao que seria o nosso querido Aragorn. E esse herói vai matar o dragão com uma flechada, graças a um corvo que contou, um corvo não, um passarinho, um tordo, que contou para esse homem que uma pessoa descobriu que o ponto fraco do dragão era um lugar mais ou menos aqui. E essa pessoa que descobriu isso é nada mais, nada menos, ninguém menos que o Hobbit. Então, o Bilbo ele tá sempre envolvido nas situações todas. Mas assim, quem matou o dragão foi esse homem. Quem tá dentro da montanha com o dinheiro e o tesouro são os anãos. Cara, ali virou uma guerra, esse povo que matou o dragão e a cidade foi destruída quer o dinheiro da montanha, os anãos não querem dar o dinheiro porque eles dizem que isso é herança deles. Viram uma guerra, eles ficam fazendo cerco a essa montanha. Dali a pouco chegam mais anões primos da montanha. E aí a gente tem uma guerra fria acontecendo, porque eles não se atacam, mas eles ficam naquela situação de um cercar o outro, até que chegam para eles um exército de goblins, orcs e lobos. E aí começa uma batalha sangrenta, daí chegam as águias ajudam os anãos e os homens. E ali a gente tem, então, a Batalha dos 5 Exércitos. Quais seriam os 5 exércitos? Então, os homens, os anãos, as águias, os lobos e os goblins. Em certo aspecto, os elfos ajudam, mas eles ajudam um pouco, tá? Mas enfim, os elfos também estão contabilizados aí. Veja, é uma história infantil. Ao mesmo tempo que tem uma batalha, não tem nenhuma cena muito sangrenta descrita. Ao mesmo tempo que é um livro longo, ele é um livro dividido em muitas pequenas tarefas que a gente chama nos jogos de RPG de dungeons. Então, são estratégias que foram bastante explicadas na própria jornada do herói, mas que aqui a gente vê extremamente aplicadas. E a gente vê que as dungeons, entre aspas, elas têm saídas muito simples e muito comuns. E muito inusitadas às vezes. Então, por exemplo, eles têm que chegar à casa do Bjorn. Se você conhece um pouquinho de mitologia russa, você sabe que Bjorn é um grande... Não sei também se tem mitologia nórdica, acho que não. Enfim, Bjorn é um homem que vira urso. E esse cara, ele não gosta muito de gente. E aí o Gandalf, ele adota uma estratégia muito boba, que é ir lá e começar a contar uma história e mandar os anãos virem de 2 em 2. E aí, isso faz com que essa história demore muito para ser contada, estilo Sherazade. Então, na hora que ele tá chegando num ponto, chegam 2 anãos e aí eles ficam discutindo sobre, mas você não disse que eram muitos anãos? Eu não entendi. Muitos são 4? Ai, calma, que acho que eles devem ter se perdido. E aí chegam 6, ele fala que tem 8. Chega 12, ele fala que tem 15, ele fala, mas se 15 forem 12, só na sua cabeça, sua imaginação. Então, fica nessa pataquada toda. É uma das cenas mais engraçadas. E aqui a gente tem também um primor na arte de contar histórias, porque são dungeons que você não consegue ler sem acabar o capítulo, sabe? Você não consegue parar de ler. Você insiste e vai, sabe? E flui. Ao mesmo tempo, a gente também pode comentar sobre o caráter adulto desse livro. Aqui a gente tem algumas paragens e algumas cenas que são muito profundas. O Bilbo vai resolver esse entrevero dos homens com os anãos de uma forma que, assim, é pacífica. Ele vai ser contra a guerra
E ele vai, inclusive, abrir mão da sua própria fortuna, porque o Bilbo, ele encara essa luta tendo prometido a ele 1/14 do tesouro total. E ele abre mão da parte dele para que o pessoal fique, como posso dizer, em paz, né? É um livro muito bom. Não tão bom com essa resenha foi uma porcaria. E, inclusive, eu quero falar um pouco sobre esta edição do Hobbit. É uma edição muito bonita, a gente respeita aqui a capa bem parecida com a original, essa é um pouco mais colorida, então eles inclusive vão comentar um pouco sobre a edição original. A lombada, a gente tem aqui a montanha do Smaug. Na quarta capa a gente tem a Vila dos Hobbits, de uma arte do próprio Tolkien. É um livro que tem bastante. Ele tem os mapas nas folhas de guarda. E ele tem bastantes, creio que umas 9, 11 figuras e gravuras somadas, que são muito bonitas e que enchem os olhos, sabe? São desenhos e ilustrações que são muito elegantes. Olha que coisa bonita, sabe? É uma coisa bonita. Enfim, gente. É um livro extremamente bem humorado. Vários momentos eu gargalhava. O Tolkien aqui, como narrador, escreve esse livro em primeira pessoa, então ele conversa diretamente com você, leitor, e é fantástico. Tenho um pouco de receio com essa tradução, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Essa tradução, inclusive, já deu bastante o que falar nessa internet afora. A gente que é do Booktube já sabe muito sobre essa treta toda. E eu compartilho muito da opinião de Tatiana Feltrin. É uma tradução que se força, tá? Porque, vejam, e aí eu nunca tinha lido esse livro, eu li O Senhor dos Anéis na edição da professora Lenita. E, cara, é uma tradução que força, sabe? Você não precisa, para passar um caráter arcaico, usar palavras extremamente arcaicas. Eu vou falar sobre isso. Por exemplo, eu te recebi de meu pai e ele de antanho. Gente, precisa usar a palavra antanho, sabe? Ele tá falando aqui de uma flecha. Pô, eu recebi de meu pai e ele de outrora, ele de meus antepassados. Existem formas menos ridículas de escreverem uma história. E a escolha da palavra antanho é uma escolha fraca. Isso aqui, apesar de tudo, é um livro infantil. A gente não tá lendo um livro de Sócrates. Antanho, gente. Sério, antanho. Aí você vem e fala: ah, mas os protagonistas, os leitores de Tolkien acham interessante porque agora ele não errou, ele usou goblins e hobgoblins em vez de usar orcs. Gente, antanho, sabe? E antanho é uma das poucas coisas. Existem muito mais coisas a serem ditas sobre esse livro. Agora, antanho me pegou, sabe? Algumas frases não têm sentido na língua portuguesa, sabe? Enfim, agora antanho me irritou bastante. Me irritou muito, muito. Vamos ver. Porque assim, se o livro fosse inteiro escrito nesse tom prosaico e arcaico, tudo bem. Mas não, é um livro que usa muito dos vocábulos que as pessoas usam super no dia a dia, sabe? Ora, certamente Bilbo estava naquilo que a gente costuma chamar de um aperto. Olha como
o Tolkien escreve, gente, é genial. Então, em certo momento, ou ele tá com o Gollum e ele fala: ora, certamente Bilbo estava naquilo que a gente costuma chamar de um aperto. Pô, cara, então assim, o Bilbo tá fofo, né? Olha que coisa bonita, sabe? Ele tem um teor que é muito típico desse livro. Você pega uma frase específica e é muito desse livro. A gente tem um pouco desses reverberos no próprio Senhor dos Anéis, mas o bom humor em si tá muito aqui, porque o Senhor dos Anéis tem um tom um pouco mais melancólico e profundo. Agora, cabe num livro que tem esse tipo de vocabulário usar eu ganhei isso de meu pai e ele de antanho? Ora, por favor, né? Outra coisa, indubitavelmente foi isso que atraiu o dragão. Quem tá falando isso, creio que seja o próprio Gandalf. Não vou procurar quem tá falando isso. Gente, precisa colocar indubitavelmente? Sinceramente, eu colocava indubitavelmente minha redação do Enem pra tentar fingir que eu era culto. Não precisa. Isso é um livro infantil, gente. Não precisa colocar indubitavelmente. Ah, mas as crianças, elas podem saber o que é indubitavelmente desde pequenos. Sim. Mas você tem que entender a proposta da obra, sabe? Não sei. Eu tenho escolhas gramaticais ali. Ah, mas o próprio Tolkien deve ter usado. Não tô interessado. Eu tô interessado no contexto brasileiro. Precisa botar indubitavelmente? Gente, tem pessoas que estão no ensino médio que nunca escutaram a palavra indubitavelmente. Sabe? Não tem necessidade de colocar indubitavelmente e antanho num livro desse. Era isso o meu comentário. É um livro ótimo, compre. É uma edição muito bonita para ter na estante. Ela vinha com um pôster, o meu pôster tá guardado em algum lugar, porque eu tentei colar, mas não cola nada nessa parede com papel de parede. Enfim, compre o livro. É um livro muito gostosinho de ter. É um livro que você gostará de reler. Eu li o livro em 2 dias praticamente, sabe? É um livro que te consome, assim. E é um livro, como eu disse, que tem muitas dungeons fechadas, tem muitas cenas que são muito boas e elas se encerram em si. Então eles têm um problema e esse problema é resolvido logo. E é uma narrativa contínua, diferente do Senhor dos Anéis, que vai indo e voltando nos grandes blocos de personagens. Há também aqui a questão do necromante, que você fica um pouco em dúvida. Na verdade é o Sauron. O Gandalf some em determinado momento, não explica muito pra onde que foi. Mas assim, nada que... É exatamente isso que eu tô falando. Ah, o Gandalf some? Tudo bem, ele foi embora, sabe? Você não... Você, como leitor mais voraz e pessoa que às vezes já leu o Senhor dos Anéis, você fica muito interessado em saber o que está acontecendo. E aqui não, ele só sumiu e tá tudo bem, vamos se resolver com o que temos, e é isso. Então assim, eu gostei bastante do livro, é um livro muito bom. A tradução também é muito boa, tá? Não tô dizendo que a tradução é ruim, não. Mas algumas escolhas pecaram, faltou da revisão do livro falar um pouco sobre isso. Bom, no mais, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.